Bom dia a todos, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, os favores imerecidos do Senhor para conosco e a paz que excede todo entendimento. Rei Davi nos ensinará no Salmo 23, salmo tão conhecido, cântico de Davi tão conhecido, nos ensinará nessa manhã como obtermos os favores do Senhor, como obtermos a paz que excede todo entendimento. Existe um caminho e a palavra do Senhor, ela deve ser alimento espiritual para nós. A água, que é a palavra que se refere, também tem que ser para matar a nossa sede, para não termos mais sede. Assim como Jesus disse para aquela mulher samaritana: da água que eu tenho para você beber, se você beber, nunca mais terá sede. E vai falar sobre a água e sobre esse alimento aqui, neste verso 4 do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Oh, glória! Vamos entender, vamos orar para entender sobre esta palavra, exatamente o que essa palavra quer nos dizer. Oh, glória! Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, nos prostramos no trono da Tua graça, na certeza que o Senhor, com seu bordão, com seu cajado, o Senhor nos livrará dos vales da sombra da morte. Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos aqui neste devocional possamos compreender este caminho, que não tenhamos uma compreensão rasa, uma compreensão negativa, uma compreensão de apostasia, porque às vezes o mal do ser humano que eu vejo aqui é que ele acomoda, que às vezes ele quer autoajuda e não ajuda do alto. Senhor, em nome de Jesus, que essa ajuda do alto que venha sobre o seu rebanho, conduzindo seja pelo bordão, seja pelo cajado, ou por ambos, Senhor, para que possamos entender como conduzir as nossas vidas saindo desses vales. E assim eu te oro e te agradeço por estar nos ouvindo, por estar nos revelando nesta manhã o melhor do Senhor. E que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Quero trazer o contexto para nós do verso 1 ao verso 4, pelo menos, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, quero explanar aqui com vocês, trazendo cada situação aqui, mediante as Escrituras, cada versículo. Quando diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, de nada você vai ter falta. Se tratando de provisão de Deus, se tratando da prosperidade de Deus, que a prosperidade de Deus é exatamente isso, é não faltar nada do que nos é necessário. Então, o Senhor é o nosso pastor, nós temos que crer dessa forma.
Não crer por comodismo, assim como eu mencionei em oração, a gente acomodando, olha, eu sou filho de Deus, olha, o Senhor, Ele é meu pastor. Não, meus irmãos, aqui tem um processo e vocês vão entender, porque Ele me faz e te faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes para as ovelhas do nosso Senhor Deus, seja as 99, ou seja, aquela uma perdida que ele faz menção, e na verdade somos todos dentre esses, dessa uma perdida, porque é o Senhor quem resgata os seus. Nós entramos nesse mundo já perdido por natureza caída de Adão, uns mais alinhados com os pais, alinhados sem trazer a iniquidade de forma geracional, sem trazer pesos emocionais geracional, que tudo vai para o armazém da alma e para o centro das emoções e começa a desencadear as formas de evasão pecaminosa. Mas nós somos dentre as ovelhas perdidas que precisamos do nosso Pai, do nosso bom pastor, para nos resgatar, seja com bordão ou com cajado, que lá no final eu vou explicar a diferença de um e outro. Mas o que precisamos entender, que Ele fará-nos repousar em pastos verdejantes, em alimento espiritual. Um devocional como esse, uma reunião da igreja que eu tive ontem, com um culto, nos ensinando a liderar, nos ensinando a ter empatia com as ovelhas, com nós mesmos, na verdade, aprendendo como ser humano ter essa empatia, mas aprendemos também o processo de compreensão destes que ainda não têm esses pastos, que infelizmente não foi refrigerado a alma, que foi dentre esses, assim como eu coloquei, que veio de uma forma geracional, sendo prejudicadas, seja de forma da iniquidade, ou peso emocional, ou qualquer outra forma, mas que estão perdidos, estão tristes, almas cansadas, assim como eu tenho certeza que vai chegar esse devocional a muitos. E é dessa alma que sai os pecados, a forma de evasão pecaminosa, a forma de transgredir, de seguir o pecado geracional e em forma de manter esta iniquidade. Mas um devocional como esse, a palavra do Senhor ministrada nas igrejas sérias, tem ensinado esse confronto, tem dado esta luz para que seja luz no seu caminhar, que seja lâmpada para os seus pés, como o salmista também diz no Salmo 119, no verso 105, que seja também tanto lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, para que você guie, que você seja guiado a esses pastos verdejantes e que te leva também a estas águas de descanso, porque a palavra de Deus, ela faz referência a esta água, porque Jesus deixou isso claro com aquela mulher samaritana. O profeta Ezequiel também, quando revelou sobre a água que bate no tornozelo, ela tem que subir, bater no joelho, e depois no lombo, e depois nos ombros, e depois nos submergir, para que de alguma forma a gente vá, ou nós, de alguma forma juntos, irmos para o outro lado, que lá vai ter águas, a planície vai levar-nos
a plantas frutíferas cujas folhas não murcham. Então, esta é a referência sobre a água de descanso. Então, com tudo isso, vai refrigerar a nossa alma. Nós vamos ser consultados por essa palavra dentro da nossa alma, o centro das nossas emoções, assim como está em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela divide a alma e o espírito, ou seja, a palavra de Deus faz esse mover. E depois vai dizer que a gente divide também juntas e medulas, que as juntas é que faz o mover do nosso corpo. Olha a minha mão em movimento, juntas, e medula que dá-nos vida, medula óssea dá o sangue, que é vida, a medula espinhal dá o controle geral do nosso esqueleto, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, que é ligado ao nosso cérebro. E ela vai ser, assim como em pastos verdejantes, no final, ela vai ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ou seja, vai trazer esse refrigério para a nossa alma e vai nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós afirmando ao Senhor nosso Deus que nós temos amor verdadeiro por Ele, porque a gente está sendo guiado nas veredas, ou nos caminhos retos da justiça dEle. Porque assim como eu menciono aqui, nós, natureza caída, se não de fato decidirmos viver alinhado com a palavra de Deus, nós com certeza não vamos estar nas veredas da justiça por amor ao nosso Deus. Nós vamos estar vivendo caminhos tortuosos pelo padrão deste mundo. E assim vai dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, como já aconteceu comigo, é um testemunho, antes mesmo dele me buscar, me resgatar pelo seu bordão ou pelo teu cajado, ele me protegeu, porque eu andei muito no vale da sombra da morte. Eu sofri um acidente terrível, que a pessoa que se acidentou comigo decepou o pescoço, que a carreta que eu estava estourou 18 pneus estourou 14 pneus dos 18 que ela tinha. O motor saiu fora, a cabine saiu fora e eu não quebrei nenhum osso. Por quê? Porque o bordão e o cajado do Senhor me protegeu. Eu já tive com bandidos no meio do mato, com armas poderosas, e o Senhor, com o seu bordão e o seu cajado, me consolou. Então, se você andar pelo vale da sombra da morte, tendo os pastos verdejantes, a água que traz descanso para a sua alma, e que se você está sendo guiado pela vereda da justiça, com certeza o Senhor vai te proteger e não vai fazer você nem temer mal nenhum. Esta é a palavra do Senhor que nos ensina, meus amados. E aqui diz, porque tu estás comigo. Porque Ele só vai estar conosco se a gente verdadeiramente entender esse processo. Agora em Jó, eu vou fazer um paralelo aqui, ele vai nos ensinar um pouco mais sobre isso. Mas aqui diz, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu quero dizer um pouquinho para vocês sobre bordão e cajado. Bordão, meus irmãos, servia para combater
e afastar predadores do seu rebanho. É uma autoridade divina, é um poder milagroso, é uma proteção pastoral. E o cajado é uma vara, por exemplo, o bordão era um bastão reto. O cajado é um bastão curvado para resgatar ovelhas, para trazer para perto. A outra, o bordão, no caso, era para afastar dos predadores. E para trazer para perto, é um apoio divino, é uma autoridade espiritual, é uma proteção contra o mal e direção da jornada da fé. Então, é isso que precisamos entender. Mas não só entender sobre o bordão e o cajado, não entender de uma forma rasa, assim como eu mencionei a palavra de Ezequiel, e sim de uma forma profunda. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Não fique no comodismo da tua casa, pensando que você tem fé em Deus e você é filho de Deus, se você não assumir esta paternidade de fato. Aqui Jó, no capítulo 10, fazendo um paralelo e já fechando esse raciocínio, Jó naquele momento de desespero que Satanás pediu a Deus autorização para que, e Deus na certeza de trazer para nós uma forma de condução para viver os pastos verdejantes, e esta água que deu descanso para Jó, ao ponto dele ter a estrutura de estar falando com Deus em meio a tantas coisas que ele perdeu, inclusive a saúde. E ele diz aqui no verso 10, Jó protesta contra a severidade de Deus, mas ele não sai do caminho. Olha bem, a minha alma tem tédio, a minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Irmãos, ele está dizendo aqui que o Senhor quem permitiu, ou seja, a gente tem que ter a fé tão grande que quando estivermos com uma situação ou outra que aparentemente Deus não está no controle, não está no comando, nós temos que ter a certeza que Deus está no controle, porque Deus ele quer fazer isso. Inclusive, aqui era para a constituição da Bíblia Sagrada, para nos ensinar aqui no século 21, hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Mas, irmãos, se eu e vocês passarmos por uma situação dessa de vales, o que temos que entender é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então é Ele que permite. Por isso ele diz aqui no 21 e no 22 do mesmo capítulo 10. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Ou seja, ele sabia que Deus, ele iria livrá-lo disso daqui. Então você precisa orar, você precisa apresentar suas causas, suas dores, porque Deus vai fazer por mim e por vocês, assim como está lá no final, e Jó vai responder, e eu e vocês iremos responder assim como ele respondeu já no capítulo 42, após ele passar
para nós esse exemplo de vida. E ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Então, meus irmãos, tenha conhecimento, porque o Senhor vai te dar esse conhecimento, vai te revelar, assim como ele diz que tanto querer quanto realizar em nós é de acordo com a boa vontade dele. Na verdade, falei do que não entendia quando ele estava ali, talvez até naquele momento que eu li ali para vocês. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que precisamos entender é que precisamos nos arrepender de fato do pó que Adão foi criado e que nós somos geração dele, mas ele mandou o seu Filho unigênito por amor a nós aqui na terra, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a minha intenção nesta manhã, e esta palavra é justamente para levar vocês a esta compreensão, entender que se crermos em Deus, e como muitos aqui já são decididos, arrependidos, se batizaram, e com certeza não vai ter a vida eterna, que todos aqui, os que estão nesta condição, creram e não vão perecer e ter a vida eterna. E você que não fez ainda uma aliança verdadeira com Deus, esta do arrependimento que Jó menciona no final da situação dele, para arrepender do pó e da cinza. Em nome de Jesus, eu imploro a cada um de vocês, tenha esta atitude. Procura uma igreja que ministra a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, que vai mencionar sobre isso, que você deve arrepender dos seus pecados, fazer o batismo do arrependimento, tornando nova criatura. E é esta mensagem que eu trago para vocês vencerem os vales da sombra da morte. E fiquem em paz, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até amanhã, com a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, que está no controle de todas as coisas. Amém. Fiquem em paz.